Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Matplotlib com Python. No vídeo anterior, a gente construiu e brincou um pouco com o gráfico de barras, né? No caso, agrupando o gráfico de barras. Então a gente viu tanto o caso inicial do gráfico vertical, como também o caso do gráfico horizontal de barras, tá? E nesse vídeo ele é um complemento, né? Assim como eu fiz no gráfico de setor, né? A gente fez um vídeo conversando sobre como construir o gráfico de setor e depois eu fiz um vídeo separado sobre melhorias do gráfico de setor. Então vou fazer a mesma coisa aqui com o gráfico de barras. A gente fez um vídeo passado em que a gente viu as coisas de como construir um gráfico de barras, viu também o lance do agrupamento das barras. Nesse vídeo eu vou mostrar uma customização, um incremento que você pode fazer no seu gráfico de barras, tá bom? Então vamos descer aqui, beleza? E o incremento que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, né? Vou aqui puxar o plt.bar x, y, certo? E aí eu vou ter o gráfico de barras normal que a gente conhece, né? Só que aí uma coisa que pode incomodar no gráfico de barras é o seguinte, né? Por exemplo, pega essa primeira barra aqui. É um pouco difícil de eu dizer se ela realmente vale 12, né? Eu sei que ela vale ali entre 10 e 12,5, né? Mas eu fico ali, será que é 12 ou é 12,1, 12,2, tá? Eu não tenho uma precisão tão grande, né? Outra coisa também é que se eu for para barras que são mais longe do eixo, fica um pouco complicado de eu ver o valor, né? Eu tenho que tipo ir com o mouse, né? Para ver, e ainda assim fica um pouco difícil de eu dizer, né? Por exemplo, essa barra aqui, né? Se eu vier com o mouse aqui, eu suponho que ela bate mais ou menos aqui, mas ela vale o quê? É 8? É 7,8? É 8,5? Ou é 9? Fica difícil, né? Então, uma coisa que você pode fazer para melhorar essa situação é colocar o valor que vai ser exposto em cima de cada barra, né? É uma forma bem bacana de facilitar a visualização. Como é que faz isso? Bem, é um pouco gambiarra, porque não tem um parâmetro que a gente passa dentro da ponto bar que faça isso para a gente, tá? Então, o que, é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar as anotações do Matplotlib. Como é que isso acontece? Basicamente, se eu der um plt.text, tá? Eu chamar essa função, ele vai criar um objeto do tipo texto, como se fosse uma anotação que eu posso colocar em cima do gráfico de barras, tá? E aí, eu posso, por exemplo, né, colocar aqui, digamos, a posição, né? Eu tenho que colocar o x e o y, que é o ponto em que o texto vai estar localizado. Então, eu posso colocar, por exemplo, um aqui para mostrar para vocês. E eu posso colocar um texto, por exemplo, oi, tá? Se eu rodar isso aqui, vocês vão perceber ó, que ele escreveu oi aqui, ó, tá vendo? Ó, o oi está na posição 1, tá? Se vocês observarem, ele está dessa forma, tá? Se eu, por exemplo, vir aqui, né? Deixa eu... Opa, não é texto não, eu quero um código aqui, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui o y. Opa, y. Se eu rodar isso aqui, aí eu tenho, beleza, eu começo com 12. Se eu botar, por exemplo, aqui a altura, né? Se eu botar a altura 12 e a posição 1 e oi, vocês vão ver que ele vai botar o oi já aqui em cima do gráfico de barras. Então, vocês já estão vendo aonde eu quero chegar, né? Então, eu simplesmente posso vir aqui ó, e passar oi, em vez do oi, né? Passar o valor 12. Né? Se eu rodar isso aqui, ó, ele posicionou 12 aqui ó, em cima do gráfico de barras, né? Olha que bacana, né? A gente pode melhorar ainda mais isso aqui e usar um parâmetro, né? Chamado de HA, que é simplesmente como se fosse o alinhamento, tá? Por exemplo, se eu colocar center aqui, vocês vão perceber que ele trouxe mais para a esquerda, né? O 12, ele centralizou em relação a 1, né? A posição, tá? Se eu colocar, por exemplo, left, né? Que é para ele alinhar à esquerda, né? Você está vendo que ele vai alinhar para cá. E se eu botar right, que seria a direita, ele botou do outro lado, tá bom? Então, vocês podem ver, esse aqui é basicamente o alinhamento. Eu gosto de colocar no centro, tá? Porque eu acho que fica mais bonito, né? Alinhado dessa forma. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é usar o parâmetro VA, tá? Que se eu botar, por exemplo, bottom, né? Ele vai apenas levantar um pouquinho aqui a anotação, né? Para vocês perceberem o que é que ele faz, né? Eu vou botar o top aqui, ó. Vocês podem ver que ele
ele ajustou aqui mais para baixo, tá? Então isso aqui é basicamente dicas de alinhamento, tá? Se você colocar center, o HA center e o VA bottom, tá? Você consegue ter um alinhamento bacana, tá? Então pronto, aqui o que resta é apenas eu replicar essa lógica para todos os outros. Como é que eu posso fazer isso? Usando um for, né? Então eu posso dizer para i in range, nesse caso, a gente vai colocar 10, tá? Porque são 10 semanas, tá? Então ele vai criar aqui um array que vai do 0 ao 9, tá? Que é o que nos interessa, tá? Porque aqui, ó, o x, né? Se eu chamar o x aqui, o índice 0 é 1, o índice 1 é 2, assim por diante, né? O índice 9 é o 10, tá? Então, aqui a gente está mexendo nos índices do array, não necessariamente no valor deles, tá? Então, aqui eu quero que ele posicione na semana, tá? Lembrando que cada barra representou semana, então ele vai acessar aqui o XI, ou seja, na primeira anotação que ele criar, ele vai acessar o x0, que ele vai pegar o valor 1. Então, aqui dentro eu vou ter o valor 1. No próxima repetição, ele vai pegar o i igual a 1. Então, x1, ele vai acessar o valor 2 e vai colocar aqui valor 2. E assim por diante, tá bom? Aqui é o valor. O valor eu encontro no y, tá? Então, é só fazer a mesma coisa, botar yi aqui dentro, né? Que aí, o i igual a 0, ele vai acessar o valor 12, que é a carga horária da primeira semana desse funcionário, tá? E aqui, eu repito o yi, que é a mesma coisa, tá? O que define a altura também é o que vai ser o preenchimento ali do valor, tá? E pronto. Se eu rodar isso aqui, vocês vão perceber que ele fez esse procedimento. Ó. Tá aqui, ó, 12, 10, 8, 14, 16, 18, 10, 12, 8 e 12. Tá vendo? Ó? Essa barra aqui, que eu estava na dúvida o que ele valeria, agora eu tenho certeza que ele vale 8. Né? Eu não sabia se ele valia exatamente 8, 7.8 ou 9. Eu ficava na dúvida, né? Porque o leitor ia ter que fazer manualmente aqui, meio que traçar a reta assim, na cabeça para tentar adivinhar o valor. E aqui não, eu já vejo, então não tenho dúvida que isso aqui vale 8. Tá? Então é um ótimo complemento, ajuda muito aí na interpretação a reforçar o entendimento aí do gráfico de barras, tá? Então você pode aí utilizar desse artefato para dar um incremento aí no visual da sua visualização, tá? Então é isso, pessoal, um vídeo bem mais rápido, bem simples, apenas para incrementar e mostrar para vocês também um pouco sobre esse uso das anotações no Matplotlib, que é muito interessante, pode agregar aí na sua visualização. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.